Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos iniciar mais um culto ao Senhor, orando, agradecendo a Ele por essa oportunidade. Eu chamo o pastor Walter para ele iniciar orando ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, queremos, ó Senhor, prestar culto a Ti, Senhor meu Deus, ó Pai, pela grandeza que Tu és, ó Senhor meu Deus, em nossas vidas, pelo favor imerecido que o Senhor derramou sobre nós, ó Senhor meu Pai, através do sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo. Aceite o nosso culto, Senhor meu Deus, ó Pai, a Ti, a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor, tudo que nós vamos fazer aqui hoje, Senhor meu Deus, seja para o louvor, para que o Teu nome seja engrandecido, ó Deus Todo-Poderoso. Abençoa as vidas que aqui estão, aquelas que estão nos assistindo, aqueles, ó Senhor meu Deus, ó Pai, que não poderão vir nesta noite, Senhor, que o Senhor esteja visitando com o Teu Santo Espírito, Senhor. Ó Deus, nos abençoe, fale conosco, Senhor meu Deus, ó Pai, através da Tua palavra, através do louvor, que o Senhor, ó meu Deus, se faça presente em nosso meio, Senhor meu Deus, ó Pai. Tu és, ó Senhor meu Deus, o nosso convidado principal, Senhor. É assim, Senhor meu Deus, ó Pai, queremos Te louvar, engrandecer e Te agradecer, Senhor meu Deus, por mais um dia, Senhor meu Deus, na Tua casa e na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Ele é maravilhoso. Vamos louvar não, ler a palavra do Senhor. Vamos ficar de pé. Eu convido você a abrir no Salmo 116. Nós vamos ler do 1 ao 8. Salmo 116. Vamos ler do 1 ao 8. É o programa mesmo. Amém. Mas vamos seguindo. Glória a Deus. É bom que todo mundo abra a sua Bíblia. Salmo 116. Vamos ler do 1 ao 8. Eu vou ler do 1 ao 8 e depois a gente vai repetir alguns versículos, tá certo? Então diz assim a palavra do Senhor. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque se inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então eu invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Amém. Glória a Deus. Vamos repetir o versículo 8, certo? Você pode repetir na sua versão, tranquilamente. Vamos lá? Aleluia, pode sentar. Esse salmo, engraçado que a gente combina algumas coisas para o culto, né? Mas não combina tudo. Deixa bem à vontade. Aí chega uma Vitória e me diz que a palavra dela vai ser no Salmo 116. E eu já tinha escrito aqui que a leitura ia ser Salmo 116. E aí ela diz, porque esse é o meu salmo. Eu disse, ei, peraí, esse é o meu salmo. Por quê? Porque o que é que esse salmo tem como... Esse Salmo 116, ele é um salmo de ações e graças. O salmista, ele agradece ao Senhor, mas ele também expõe aquilo que ele estava sentindo, né? E ele vai dizer que ele está grato a Deus porque o Senhor se inclinou para ele, ouviu o seu clamor, e ele vai dizer como era a angústia dele, que era tamanha. No versículo 3, laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim,
caí em tribulação e tristeza. E aí ele diz, achava-me prostrado, no 6. E o 8, livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés. Irmãos, quem passa por algo chamado depressão, sente exatamente aquilo que o salmista está dizendo aqui. É exatamente essa sensação. Acho que é por isso que tanto eu, como a irmã Vitória, quanto muitos outros, se identificam com esse salmo, porque ele descreve perfeitamente aquilo que a gente sente. Laços de morte me cercaram, porque quando a gente está com a depressão, a gente fica cercado pelo desânimo, pela morte. A gente tem aquela sensação de que a gente não vai sair dali. É como se você estivesse num beco escuro, sem luz, sem nada, sem ninguém, e você não tem o que fazer. É essa a sensação. Você sente como se laços de morte estivessem ali lhe prendendo e você não tem saída mais. Angústias do inferno se apoderam de quem tem depressão. Quando a gente fala isso, a gente não está se referindo a demônios especificamente, porque, né, tem gente que acha que depressão é um demônio e tal, quem tem depressão tem demônio, e a gente já viu isso no Florescer, que não é assim. A depressão, ela é uma doença da mente. Assim como o nosso estômago, o nosso intestino, o nosso esôfago, qualquer outro órgão do nosso corpo adoece, a nossa mente adoece também. E então, a angústia dessa doença é como se fosse uma angústia do inferno, entende? E aí você fica realmente cheio de tribulação e tristeza, de modo que você não tem ânimo para nada. Comigo aconteceu exatamente assim. Eu que amo meu trabalho, amo vir à igreja, amo comer. De repente eu me vi sem vontade de fazer essas 3 coisas. E aí você realmente começa a entrar em uma tribulação, uma guerra muito grande, porque a gente que é cristão, a gente foi criado num certo pensamento, né, que a gente é forte, né, que porque nós somos crentes, vencedores em Jesus, então nada te abate, e de repente vem uma depressão, meu Deus. Isso gera uma confusão na cabeça da gente. A primeira coisa que a gente se pergunta é, Senhor, por que eu? Por que eu? Mas Senhor, eu estava na tua casa. Senhor, eu te louvo. Senhor, isso, Senhor, aquilo. Você começa a questionar o Senhor algumas coisas. Como se a gente fosse melhor do que os outros seres humanos, né? Como se o fato da gente ser crente não deixasse a gente humano. A gente se torna super humano porque a gente é crente? Não, de maneira nenhuma. A gente pode adoecer como qualquer outra pessoa pode adoecer. Então é exatamente essa sensação que acontece. Mas o bom é porque, assim como o salmista, ele agradece ao Senhor, nós também agradecemos ao Senhor. Porque o Senhor ouve o clamor daqueles que o buscam. Irmãos, eu passei momentos tão difíceis que eu achava que eu nunca ia superar, não. Tinha dias que eu ia dormir de noite e eu dizia, meu Deus, me leva porque eu não sei como eu vou viver o dia de amanhã. O dia de hoje foi terrível. O dia de amanhã vai ser terrível também, tenho certeza. E hoje eu me vejo aqui, de pé, contando e cantando a minha história para vocês. Porque o Senhor ouviu meu. E é por isso que nós estamos aqui. Esse culto que nós estamos oferecendo hoje é o culto do Setembro Amarelo. E se você não sabe o que é o Setembro Amarelo, nós vamos explicar para você bem direitinho o que seria esse mês, que é o mês de prevenção ao suicídio. E a depressão, ela é, dentre os transtornos mentais, aquele que mais leva ao suicídio. É a depressão. Então, por isso que é importante a gente falar sobre ela, a gente expor os nossos testemunhos, os nossos sentimentos, porque não é só com a gente, irmãos. O salmista passou por isso, há tempos atrás. Então, não é algo novo. E é algo que tem solução, tem tratamento.
eu e você, nós podemos ser felizes apesar da depressão. E eu vou passar um vídeo agora para vocês verem, eu peço que os irmãos prestem bem atenção. É um vídeo introdutório sobre o Setembro Amarelo, foi uma campanha que fizeram, né? E ele vai explicar bem direitinho algumas coisas, os irmãos prestem atenção, porque durante o culto a gente vai trazer informações, vão guardando aí essas informações, porque isso é muito útil para a gente e também para a gente ser bênção na vida de outras pessoas que também podem estar passando por esse mesmo problema, tá certo? Então vamos assistir o vídeo. Por volta dos 10, 11 anos de idade, até os 12 foi uma época em que eu vivia depressão mais intensamente na infância. Eu tinha vergonha de falar, eu acho que tem a ver com a masculinidade que a gente é ensinado a construir. Então eu tinha muito medo de parecer fraco, tinha muito medo de parecer que eu não estava dando conta, enfim, da minha vida, da vida adulta. E tudo que eu queria era morrer ou fugir. Depressão não é um estado de espírito, nem falta de fé. É uma doença como tantas outras. Quem tem depressão, conta piada, posta foto bonita nas redes sociais. O sofrimento está lá, mas você simplesmente não vê. Afinal de contas, quem tem depressão consegue esconder direitinho. Ninguém posta foto cinza no perfil. Sem luz. É um assunto proibido, é tabu. Afinal, quem é que vai acreditar? Bem de vida, trabalho legal, família bacana, um amor para chamar de seu. O que é que falta? O que falta é pura química. Há um certo desequilíbrio entre algumas substâncias do cérebro. É isso mesmo. A depressão tem um componente biológico. Afinal, estamos falando de um assunto médico, uma condição que a gente pode tratar. Alguém deixaria de controlar a glicemia, por exemplo? Não. Mas com a depressão é diferente. Quem tem diabetes conta para os seus colegas de trabalho sem o menor problema. Mas quem tem depressão faz dela o seu segredo. Sente vergonha, murcha, corre para a sombra. Mas a depressão não é fraqueza nem preguiça. Pelo contrário, é preciso ser muito forte para conseguir pedir ajuda e se expor. O que é que vão pensar? Como vão reagir? A depressão ainda é um tabu. E é justamente pela depressão ainda ser um tabu que ela é uma das principais causas de suicídio no mundo todo. Porque para aquela pessoa, viver se tornou insuportável. Porque aquela dor parece um labirinto sem saída. E quando tudo fica assim, tão sombrio, parece difícil acreditar que existe uma luz no fim da estrada. Mas onde há luz, também há vida. É assim em tudo na natureza. É por isso que todo girassol jovem parte em busca do sol toda manhã. Porque ele precisa da luz para florescer. Mas mesmo quando as nuvens aparecem, o girassol ainda persiste. Ele gira na direção da luz. Que essa flor possa, então, ser uma grande inspiração para o Brasil neste Setembro Amarelo, o mês mundial de prevenção do suicídio. Afinal, quem tem depressão também pode trilhar um caminho cheio de vida pela frente. Para isso, basta seguir no caminho do apoio e da liberdade para falar. A estrada do respeito, da informação de qualidade e da confiança no tratamento. E nessa jornada ninguém vai sozinho. Chegou a hora de seguir rumo ao sol, na direção da vida. Vamos juntos? Do que é a depressão. Vocês viram que a depressão ela é pura química. Foi isso que ele falou? Não foi? Existe uma condição que a gente sabe, o nosso cérebro controla todas as funções do nosso corpo, e existe algo chamado neurotransmissor, que é como se fosse um carrinho com substâncias, que leva substâncias para todos os órgãos do nosso corpo e aquilo que ajuda nosso corpo a funcionar. Na depressão existem 2 neurotransmissores que vão se deprimindo,
Sabe, depressão não é uma queda, não é? Então, exatamente, há uma queda no número desses neurotransmissores. Então, o nosso cérebro, ele não produz o tanto que ele deveria produzir. Isso por causa de quê? De situações que a gente passa, de muito estresse. A gente é como se fosse um carro. A gente está lá, vivendo, antes da gente fazer uma longa viagem, o que a gente faz? Abastece, não é? Vamos, a gente começa a andar, daqui a pouco o nosso tanque vai, ó, caindo, vai secando. Para a gente continuar a viagem, o que a gente tem que fazer? Abastecer de novo. Se a gente não abastece, se a gente só vai perdendo, esse perder é o estresse, as preocupações da vida, sabe, tantas outras coisas, e a gente não vai repondo isso, não tem momentos de alegria, não tem momentos que deixa você descansado, não tem um momento onde você faz algo que gosta, porque quando a gente faz algo que a gente gosta, o nosso cérebro produz mais serotonina, mais dopamina. Quando você só se preocupa, se estressa, o nível de dopamina vai lá para baixo, porque não tem nada. Quem é que se alegra com estresse? Ninguém. E aí o nível de dopamina, de serotonina vai tudo lá para baixo, os níveis de cortisol, que é aquilo que equilibra o nosso corpo para o estresse, está lá nas alturas e a gente tem um desequilíbrio. Então você, como ele falou, a gente tem todos os motivos do mundo para ficar bem, mas algo dentro de você faz com que você simplesmente deixe de ficar feliz, deixe de se sentir bem, mesmo com tudo. E isso tem solução. Existem medicações que você toma e o que acontece? Repõe esse número de neurotransmissores que está em falta. E existe um tratamento que a gente chama de psicoterapia, onde você vai conversar com o profissional da psicologia e ele vai ajudar você a melhorar a sua vida. E isso você, mudando alguns hábitos, fazendo coisas saudáveis, coisas boas para você, o que é que vai acontecer? Você sai dessa situação. E você contando também com a ajuda de um Deus todo-poderoso, sabe, que nunca abandona você, isso dá uma força muito grande. O que não me fez desistir, primeiramente, foi o Senhor, que não me deixou desistir. Eu nunca tive vontade de cometer suicídio, mas eu já tive a vontade de querer morrer, sabe? De dizer, Deus, pode me levar, não tem problema, não quero mais viver, não preciso mais. Já fui muito feliz, não aguento mais. Mas o nosso Deus, Ele não desiste de nós. Ele não desistiu de mim, Ele continuou comigo todos os dias da minha vida, mesmo quando não tinha palavras para orar, mesmo quando eu vinha para cá sorrindo por fora, mas triste por dentro, vazia, quebrada, mas o Senhor foi todos os dias cuidando de mim, sabe? Como uma planta que está murchando e o jardineiro vai lá e coloca um pouquinho d'água todo dia e cuida. É assim que o Senhor faz com a gente. Então nós trouxemos esse tema hoje porque é um tema muito importante. A gente não pode deixar isso passar. E eu queria que nós ficássemos de pé agora para que a gente pudesse fazer uma oração em favor de todas as pessoas que hoje passam por esse tipo de problema. Eu também não achei, Vitória, os dados atuais, porque pelo que eu li, os dados foram atualizados em 2018. Então, não sei se eles fazem um censo, né, direitinho para ter. 2018. E aí existe realmente um grande número. O Brasil, ele lidera, sabe? É um dos países que mais tem índices de depressão, de ansiedade e de suicídios também. A cada quantos minutos? 14. A cada 14 minutos, estima-se que uma pessoa morre, que uma pessoa se suicida. E provavelmente essa pessoa é vítima de uma depressão. Então nós temos que orar, porque como igreja do Senhor, nós temos que gerar vida
naqueles que estão faltando vida. Você veio aqui, você está bem, você está com saúde, apesar da máscara, mas a gente consegue respirar. Vamos fazer isso, vamos respirar. Respira aí onde você está. Respira de novo. Você está vivo, meus irmãos. Você está vivo. Existe vida dentro de você. E existe vida dentro de outras pessoas também, mas elas não percebem isso. E neste momento nós vamos interceder em favor delas, que você possa fechar os seus olhos agora. Se você conhece uma pessoa que está enfrentando a depressão, se você está enfrentando uma depressão, que você clame em favor dessas vidas agora. Amém? Vamos orar todos juntos? Deus, em tua presença, Senhor, nós estamos aqui, Pai amado. Nós queremos, ó Deus, interceder, Senhor, ó Deus, em favor de tantas vidas, Senhor, que estão, ó Deus, passando por essas angústias tão difíceis, pela depressão, ó Deus, pensando em acabar com a sua própria vida. Pai amado, tem misericórdia, Senhor. Alcança, Deus, aquelas vidas, Senhor. Envia, Deus, os teus anjos, os teus servos para socorrer aquelas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te clamamos, ó Deus. Não permita, Deus, que elas acabem com as suas vidas, mas coloca, Deus, teus servos ali, ó Deus, para trazer palavras de vida, palavras de ajuda, de conforto. Senhor, quantas pessoas na tua casa, Senhor, estão enfrentando situações como essa, mas estão sozinhos, ó Deus, por causa de preconceito, porque, ó Deus, tem vergonha de admitir aquilo que tem. Senhor, tem vergonha de expor, ó Deus, para os seus pastores, de expor para a sua liderança, para os seus irmãos. Pai amado, mas que o Senhor, em nome de Jesus, quebre todo preconceito agora, Senhor. Que Deus impede a tua igreja, o teu povo em toda a terra de poder se tratar, Senhor, como qualquer outra doença, ó Deus, que precisa ser tratada, Senhor. Que o Senhor coloque, ó Deus, profissionais que vêm de ti, Senhor. Pessoas com palavras de bênção, pessoas que só querem ver as pessoas bem, Pai amado. Que o Senhor visite a família, ó Deus, que muitas vezes está enfrentando situações tão difíceis, Senhor, dentro de casa e não sabe qual é a solução, Senhor. Quantos casamentos têm se acabado, ó Deus, porque uma situação dessa chegou e a gente não sabe como lidar. Quantas relações entre pais e filhos, ó Deus, estão assim. Quantas empresas estão sucumbindo, ó Deus, porque simplesmente, ó Deus, o seu chefe não consegue, ó Deus, administrar bem por conta da sua doença. Pai, nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando neste momento aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós amamos, ó Deus, que nós sabemos, ó Deus, que estão enfrentando por essa situação, mas que, ó Deus, por algum momento, ó Pai, ainda estão nela, porque nós sabemos, ó Deus, que é difícil, Senhor, mas nós te clamamos porque sabemos que não é impossível, que o Senhor alcance, que o Senhor nos dê palavras de ânimo, palavras de alegria, que o Senhor nos ajude a amar essas pessoas, a orar por elas, Senhor, durante as madrugadas, a estar presente na vida delas, Senhor, com todo o amor e conforto que a tua palavra nos ensina a ter. Pai amado, nós te clamamos, ó Deus, que o Senhor visite, Senhor, aos hospitais, ó Deus, muitos estão, ó Deus, naqueles leitos de hospitais também, ó Deus, enfermos, desanimados, sem condição de vida, Pai amado, e nós queremos te pedir que o Senhor restaure, ó Deus, a saúde física e emocional dessas pessoas, Pai amado. Deus, em nome de Jesus, que a depressão não pare a tua igreja, que a depressão não pare os teus servos, Senhor, mas que nós possamos, ó Deus, aprender, ó Deus, a lutar contra ela com as armas certas e, ó Deus, continuar te servindo e alcançando outras vidas, Senhor. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar. Glória a Deus. Nós temos alguns visitantes hoje, né? Glória a Deus. Cadê a pastinha? Vamos lá, tá aqui nos visitando a irmã Laucilene. Ali, glória a Deus, ela é de Nazaré da Mata, Pernambuco. Olha só, nossa vizinha aqui de estado, glória a Deus, assistindo todos conosco. E também algumas irmãs que a gente já conhece, né? Que a gente já ama no nosso coração, né? Que a pandemia nos afastou, mas glória a Deus, estamos juntos de novo, né?
E como é que os irmãos dizem para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente, para Jesus ficar contente. Se gostar, fica com a gente. Aleluia, glória a Deus. Ou fica ou adora com a gente, né? De toda forma tem que ficar ou adorar com a gente. Não tem escolha não. Eu convido já o Ministério de Louvor, a gente vai louvar o Senhor. Glória a Deus. Salmo 125, versículo 1 e 2 diz o que, os irmãos lembram? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, Que não se abalam, mas permanecem para sempre. como em volta, o 2, como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor que está em volta do seu povo. Glória a Deus. Olha só que coisa linda. Apesar de todas as dificuldades que a gente passa, seja ela a depressão, seja ela essa pandemia que a gente está passando, né? Que a gente ainda está passando, mas existe um segredo que a palavra do Senhor nos revela para não nos abalarmos, que é confiar no Senhor. Então vamos ficar de pé, eu convido você a cantar conosco e a confiar no Senhor, a crer que esse Deus a quem você serve, Ele está no controle de todas as situações, Ele está te protegendo. Assim como os montes estão na cerca de Jerusalém, cercam Jerusalém, o Senhor nos cerca, o Senhor te cerca. Você não está sozinho, onde você vai, o Senhor está cercando você. Então, louve a Ele, exalte a Ele nesta noite, porque é assim que nós devemos fazer, amém? Todos com alegria? As palmas, vamos lá. Senhor,
porque Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, está comigo. Vamos louvar com alegria em nome de Jesus? Vão afirmar. E os irmãos deste lado vão perguntar. Certo? Passa aí o próximo, Gabriel, pra gente ver, ó. Vou ensinar. Estou alegre. Certo? Aqui os irmãos vão cantar. E esses irmãos vão perguntar. Estou alegre. Certo? Vamos de novo? Estou alegre. Vamos melhorar. De novo. Estou alegre. Estou alegre. Estou alegre. Isso eu quero já saber. Certo? Agora, um diálogo a gente olha para o outro, né? Então vocês estão olhando para frente. Olhe para o seu irmão e pergunte a ele. Certo? E aí tem a segunda parte da música. Vamos para a segunda parte? Mais uma. Vou contar-lhe. Pode contar-me a razão de estar alegre assim. Certo? Aí a gente vai todo mundo junto.
Tá? Ok? Vamos testar agora em nome de Jesus? Amém. Vamos lá. Início. Do início. Volta tudinho. Salve a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Irmã, essa pandemia, até eu estou tremendo aqui. Eu pensei que hoje nem a surdina havia, porque o pastor falou sobre o suicídio que Irmã Vitória vai pregar. Eu disse ao meu marido, cadê? Eu disse, meu filho, eu acho que domingo nem a surdina eu vou para a igreja, porque o tema é sério. Mas eu não estou aqui, irmãos, para falar de morte. Eu estou aqui para falar de vida. Porque, como o Emily falou, eu também passei por esse vale, mas eu estou aqui, né? E quem me conhece sabe. Nós fazemos parte do Florescer, que é um grupo de apoio a pessoas que têm problemas emocionais, vamos dizer assim. E algumas pessoas nem entenderam, porque o Florescer é um culto tão alegre, é um culto que a gente ri muito, né, irmã Ilza? Mas sabe o que é, irmãos? Não se cuida de doente chorando. Como a irmã falou no louvor, a alegria é que tira você de onde você está. Eu fui arrancada assim. Então, se for necessário, irmã Vitória, tirar a chapa, dar cambalhota, botar pelo calor e lacinho cor-de-rosa, para tirar o sorriso de vocês, eu farei. Você me conhece, porque ela ri. Sabe por quê, irmãos? Porque é dolorido demais ter depressão, é dolorido demais passar por esse vale, eu passei. E é por isso que eu fiquei muito feliz quando o pastor, ele conversou comigo a respeito do que Deus tinha colocado no coração dele, que era um trabalho aqui na igreja em cima disso. E aí foi criado o Florescer, né, pastor? E, infelizmente, algumas pessoas não entenderam, porque nos dias do culto nós chegamos aqui alegres, de óculos,
tudo arrumado, tudo cheio de... Mas é por isso, queridos, é porque é um culto difícil. É muito difícil a gente falar de dor. Então a gente tem que falar de dor sorrindo. E só quem faz isso com a gente é Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que o irmão colocasse aí, por favor, mais uma vez o salmo da leitura, que foi o salmo 116. Está pegando, não? Então, irmãos, eu vou ler aqui. Que eu trouxe de casa. E o salmo 116, do 1 ao 12. Esse salmo, os salmos, né, é o homem falando com Deus, conversando com o Senhor. E quando eu vi esse salmo, ele pareceu tanto comigo, irmãos, dos momentos que eu estava tão angustiada. E o salmo é assim, no 116. Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve. Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os horrores da sepultura tomaram conta de mim e eu fiquei aflita e apavorada. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel. O nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar: não se pode confiar em ninguém. Que posso eu oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Então você já parou para pensar o que você tem dado a Deus por tudo que Ele tem feito? Comigo, irmãos, Ele me tirou de um vale escuro. Ele me tirou de uma prisão. Ele me tirou de um momento tão difícil, quando eu disse: Senhor, se você não me socorrer agora, eu vou enlouquecer. Porque, irmãos, eu comecei com a depressão, mas é como ele falou. A gente esconde porque existe uma coisa que se chama tabu. E dentro da igreja existe isso. Eu fiz uma pesquisa e o site, que eu esqueci o nome do site, mas fizeram uma pesquisa entre grupos de pessoas evangélicas, católicas, ateus e espíritas. Sabe qual é o número de pessoas que mais se suicidam? São os evangélicos. E sabe por quê? Por causa do tabu. Tabu é uma coisa muito séria, queridos. A questão das doenças mentais, como a Emily falou, você tem um coração, tem que cuidar dele. Você, se der uma frieira no dedão do pé, você tem que cuidar. Você cuida dos olhos. Eu fiz uma cirurgia há pouco tempo. Então, assim, por que você não cuida da mente? Porque existe um tabu. Na Idade Média, as pessoas tinham, tudo levava para o lado religioso. Então, para eles, as pessoas que tinham doenças psicossomáticas, elas tinham que ser queimadas. Porque para eles, naquela época, todas as pessoas que tinham um problema emocional, elas eram pessoas excluídas de Deus, eram pessoas que Deus tinha tirado de perto deles. Então essas pessoas tinham que morrer. Era assim que eles faziam. E parece mentira, mas até hoje tem muita gente, e no meio evangélico existe isso. Eu não posso falar das coisas que eu estou sentindo, mas, meu irmão, a palavra de Deus nos diz que nós temos que falar, conversar uns aos outros, carregar uns dos outros o fardo, pelo menos dividir. E muitas vezes a pessoa que tem depressão, ela falar. Quando você vê uma pessoa falando muito, se você for atrás, você vai
comigo a questão da paciência. Então ele me deu um marido que não fala. Imagina o meu desespero dentro de casa. Você não tem noção o quanto é importante você ouvir. Você ouvir o outro. A hora está passando rápido, eu não posso falar muito, mas o Setembro Amarelo, ele, por favor, cadê ela? Põe o Setembro Amarelo, ele teve origem, né? No ano de, deixa eu pegar aqui, irmãos, porque eu não sou muito de seguir o que eu escrevo, não. 1994. Isso, 1994, vamos acelerar. E o que aconteceu em 1994? Olhem bem para essa imagem, irmãos. Eu falei de mim porque a depressão quase me levava ao suicídio. Então eu vou contar por parte. Então a depressão, irmãos, ela vai aumentando. Se hoje ela aparece em uma pessoa e aquela pessoa não fala, ela vai crescendo dentro. A minha psicóloga, ela diz que é mais ou menos assim: você vai colocando roupa na mala, você vai botando roupa na mala, e chega um ponto que a mala não fecha, você pisa, você senta em cima, e tem uma hora que o que é que acontece? O flash, o ridículo, meu nome? O zíper. Meu tempo era flash e play. Você não vê? Então chega um ponto, irmãos, que o feixe da mãe, sabe, rasga e tudo voa. E assim é dentro de nós. Quando você começa a guardar coisas dentro de você e você não põe para fora, você vai criando dentro de você um monte de problema, um peso muito grande. E aquele peso vai gerar em você justamente a depressão. E uma depressão mal cuidada, uma depressão que não se cuida, uma depressão que a pessoa não fala, principalmente quando ela não aceita. Porque tem pessoas que são deprimidas, mas elas não aceitam. O primeiro passo para qualquer pessoa se curar de uma doença é você aceitar que você tem aquela doença. É o primeiro passo. E daí para frente é só bênção. Porque o Senhor, Ele cuida de cada um de nós. Pode crer nisso. Queridos, aqui é Mike M. Não sei se eu falei certo, é isso aí? Mike M. Notei. Esse menino lindo, 17 anos, era um menino, segundo a biografia dele. Ele era um rapaz jovem, alegre, um rapaz prestativo, bondoso, amigo de todo mundo, era querido na comunidade em que ele morava. E ele tinha um dom. Ele gostava muito de carros, ele gostava de pegar um carro velho e dar aquele trato nele. E aí ele, a paixão dele foi esse carro aí, que eu já me esqueci o nome. Mustang. Mustang para mim é só os cavalos. Mustang. Então ele pegou esse Mustang, ele ajeitou o Mustang, todo em amarelo, isso aqui era a paixão dele. Só que um certo dia os pais dele foram para um lugar, quando chegaram, ele tinha cometido suicídio dentro deste Mustang amarelo. Daí a cor amarela, certo? Que foi colocada. Então os pais de Mike, o que eu achei lindo na história desse rapaz e dessa família, é que eles olharam para o filho, mas viram naquela situação uma forma de ajudar os outros. Eles não se desesperaram e não ficaram, por que o meu filho, por que logo ele, por que? Não. Eles viram a situação, porque do filho, eles não conseguiram enxergar e eles entenderam que eles precisavam ajudar outras pessoas para que não chegasse a fazer o que esse menino lindo de 17 anos fez. Olha, irmãos, isso é muito sério. Quando você vê alguém alegre demais, começa a prestar atenção. Tudo demais tem alguma coisa por trás. Então a gente tem que ter muito cuidado, prestar atenção nas pessoas que estão dentro da nossa casa. Se alguém perto de você, porque a depressão ela vem chegando devagarzinho, ela vai tirando da gente a beleza da vida. Ela vai tirando da gente, a gente não vê mais o colorido. Sabe, a gente começa a ver tudo cinzento. A gente começa a sofrer, mas é uma dor que só a gente sabe. Ninguém consegue consegue distinguir
como é que é uma dor de uma pessoa que está com depressão. Segundo os médicos, essa é a pior dor que existe, porque ela é aqui. Então, querido, preste atenção no teu filho, preste atenção naquela pessoa que está do teu lado, dentro da tua casa, porque o suicídio, ele é como a droga, ele não está muito longe. A gente vive num mundo que está tirando da gente a nossa paz, a nossa alegria, que está tirando da gente, que está tirando da gente essa coisa que havia no tempo dos nossos pais, aquela tranquilidade. A gente não tem mais isso, porque o mundo está nos empurrando para essa vida, sabe? Essa vida de eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que comprar, porque eu tenho que comprar mais, porque eu tenho que trabalhar mais. E assim vai. E a gente vai esquecendo, vai deixando para trás a coisa mais importante da vida do ser humano, que é a paz. Jesus, ele tem ele fala sobre a solicitude da vida. E ele diz para a gente prestar atenção nos pássaros, para a gente prestar atenção nos lírios do campo, que o Senhor cuida. E se Ele cuida dessas pessoas, por que Ele não cuida de nós? Então, quando nós passamos por determinadas situações, irmãos, e a gente a gente vai deixando aquilo dentro da gente, os problemas, a tendência é crescer. Portanto, fale. Dentro, aquele jovem, quando ele faleceu, durante o velório e no enterro, os amigos dele criaram essa frase que está ali: se você precisar, peça ajuda. O CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, irmãos, ele é 24 horas do dia. Eu já precisei dele. No Florescer, a gente já falou dele aqui. Então, irmãos, eu tinha uma vizinha que ela estava com um problema muito sério. Ela tinha 4 filhos, ela era doméstica, lavadeira. Então, ela passou vários meses devendo a casa. E num certo dia, o dono da casa chegou, aproveitou que ela não estava, tirou tudo da casa dela e jogou no meio da rua. E aquela mulher começou a tentar suicídio. Ela tentou 3 vezes. Então, alguém chegou na minha casa, porque a gente que é cristão, as pessoas correm, né, pra gente. E alguém chegou para mim e me pediu ajuda. Então, eu lembrei do CVV. E quando eu coloquei ela no CVV, falei com o rapaz, coloquei ela ao telefone, durante a primeira meia hora, ela só chorava. Ela só chorou. Depois ela começou a ouvir. Mas durante meia hora, você veja como é importante você ouvir. Não é escutar. Porque escutar, irmãos, alguém está falando com você, você está ali. Quando a pessoa para de falar, você sai sem escutar. Ouvir não. Ouvir é quando você olha no olho daquela pessoa. Espera ela falar. Entenda o que ela está dizendo. E se você não puder fazer nada, você dá um abraço ou segura na mão dela. Porque é isso que um depressivo precisa. É isso que uma pessoa com problema emocional precisa. É nessa hora. Porque abraçar um irmão na igreja cheiroso, alegre, sorridente é muito fácil. Mas o pé vai junto de um depressivo para você ver se é fácil. Porque tudo que ele está sentindo passa para você. A angústia que ele está sentindo, você, sabe? É como se você tivesse como uma esponja. E você precisa abraçá-lo. É assim que funciona. E é aí que você tem que mostrar esse amor que você diz tanto dentro da igreja que ama. É abraçar alguém no momento da angústia. Porque quando está sorrindo é muito bom. Então, irmãos, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, eu botei aqui porque os irmãos não conhecem, sabe a minha cabecinha. Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Né? Eu sei que quando ela terminou, ela olhou para mim, ela sorriu e ela disse: Vitória, quem é esse anjo
que está atrás, por trás do telefone? Eu disse, eu não sei, porque eles não se identificam. Eu disse, eu não sei. Então, querido, se você tiver problema, sabe, não vai pegar o pastor de madrugada, não, o pastor tem os problemas dele, precisa dormir. Liga para quem realmente está lá à tua disposição para te ajudar, ele já ora. E na hora que você quiser, eu sei disso, ele está à sua disposição. Mas de madrugada, não sei, a gente não deve ligar para casa, eu não sei nem se acontece isso. Eu estou dizendo porque eu jamais faria isso. Para isso existe o CVV, para isso existe o aconselhamento dentro da igreja, fora da madrugada, a não ser que seja uma coisa muito séria. Mas o CVV existe para isso. Quem está lá são pessoas que passaram por depressão, que foram tratadas, porque a depressão tem cura sim, foram tratadas e estão ali agora, curados, para ajudar outros a serem sarados. São psicólogos, são psiquiatras, são pessoas com o coração cheio de amor, que estão ali dispostos a ajudar aquele que precisa. Eu não estou dizendo para os irmãos não ficar apaixonando, é isso. Mas é porque eu, pelo menos como profissional, eu sou profissional ali, mas dentro da minha casa, eu preciso descansar. Se for necessário, no outro dia eu chego. Mas dentro da minha casa, nem ligue para mim, porque eu não atendo. Não sei se os pastores são assim, mas eu sei que eles têm um horário durante o dia para atender as pessoas, né? Então, irmãos, essa minha vizinha, graças a Deus, ela faleceu esse ano, mas ela faleceu evangélica, ela conseguiu sair daquela depressão terrível que ela estava, porque ela tentou se suicidar 3 vezes. E 3 vezes os filhos correram para cima dela para ajudá-la. Então isso é muito sério. A depressão, ela vem para qualquer um de nós, porque depressão é peso, são problemas que a gente carrega na vida. E eu, irmãos, eu fui adotada, minha mãe me entregou para minha avó, e eu passei muitos anos da minha vida sem entender que eu sofria com aquilo. Quando criança eu sofria. Quando chegava dia de mãe, que eu ia para as festinhas de escola, eu ficava revoltada que eu tinha que dar um presente para minha tia. E eu tinha tanta raiva porque minha tia não era minha mãe. Mas eu sempre fui uma menina muito obediente e eu cresci longe da minha mãe. Via minha mãe, mas longe. Entendeu? E eu nunca tive aquela coisa de mãe e filha. Eu vim passar por isso quando eu chegava mais perto da minha mãe, há poucos anos atrás. Eu acho que 2, 3 anos, quando minha mãe começou, 2 anos, eu acho, quando ela começou com a doença dela, e eu tive o privilégio de cuidar da minha mãe. Então foi o período que eu me aproximei dela. Eu já estava fazendo terapia, porque eu fui diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e o meu transtorno de ansiedade foi tão grande que me deu síndrome do pânico. Eu tenho um problema no intestino, aquelas benditas borboletas, né, que é constante, a serotonina, que foi o que ele me disse, a minha baixou muito. Então, eu tive sérios problemas. E quando a gente tem problema, irmãos, como eu falei, a gente fica que nem um balão, e quando a gente estoura, a gente machuca todo mundo que está em nossa volta. Então, a minha família sofreu com isso. A minha filha sofreu. O meu marido sofreu. As pessoas que estavam em minha volta sofreram, porque o depressivo, ele não aceita que está deprimido, e se aceita, ele não sabe como fazer, e toda a dor que ele sente, a família também sente. Mas tem um problema, ele não consegue enxergar isso. O problema é os outros. O problema é o marido, o problema é o irmão, o problema é o gato, é o papagaio, é o cachorro, é o vizinho. E não é problema, está aqui dentro da gente. Então, quando eu comecei a fazer as minhas terapias, um certo dia, eu consegui descobrir, porque quando você vai a um psicólogo, o que ele vai fazer é puxar de você aquilo que você guardou, bem guardadinho dentro da tua cabeça, que nem você percebeu, mas aquilo que está guardado é aquilo que te fere, que te machuca. Mas para você ficar bem, você precisa
E um psicólogo, só ele pode nos ajudar. Então, querido, quando eu entendi isso, eu entendi, em dado momento, eu me vi, eu conversando escutando a psicóloga, eu vi, de olho fechado, eu comecei a me lembrar daquela cena que eu não podia me lembrar, porque eu era bebê. Mas na minha mente veio a minha mãe me entregando para a minha avó, para a minha tia. E aquilo ali, eu nunca tinha chorado por causa disso. Mas eu chorei tanto que soluçava, foi um choro desesperado. Sabe aquilo que sai daqui de dentro? Mas ficou limpo. E depois eu comecei a olhar para minha mãe com amor. Às vezes meu marido dizia assim, mas tu és tão seca com a tua mãe. Mas eu sabia por quê. Mas a partir daquele dia, eu perdoei a minha mãe. Porque na realidade, eu nem sabia que eu não perdoava a minha mãe por ela ter me dado outra pessoa. Agora, quando eu entendi que aquele ato dela foi um ato de amor, a partir do momento que eu puxei a gaveta e eu tirei aquilo de dentro de mim, eu entendi que ela me entregou para outra pessoa para que eu não morresse. Porque minha mãe era tão carente que eu ia realmente morrer, por necessidade. E também porque eu estava com uma doença que precisa ser tratada. Então ela me entregou para outra pessoa. E naquele momento, irmãos, a partir dali eu comecei a olhar para minha mãe com tanto amor, que quando eu fui cuidar dela, eu cuidava como se cuidava de um bebê, sabe? De dar banho, puxar o cabelo, botar perfume, passar creme nos pés, nas mãos, dava um beijinho para casa. Porque eu fazia isso depois do trabalho, todo dia. Né? E minha mãe faleceu faz 20 dias, né? Os irmãos lembram, eu estava aqui na igreja quando ela faleceu. Mas eu agradeço a Deus por poder ter chegado tão perto da minha mãe e ter conhecido um pouquinho dela. Né? Isso foi maravilhoso e aquilo tudo do meu coração foi embora. Então outras e outras coisas, sabe, irmãos, que foram, eu fui guardando, aquilo tudo foi me enchendo e eu cheguei a um ponto que eu não sabia mais o que fazer. E um dia eu disse para Deus, eu disse, Senhor, eu preciso da tua ajuda. A palavra de Deus diz que quando a gente pega as coisas do Senhor, o Senhor chega, né? E eu sentei na minha cama, botei para chorar e eu disse, Deus, se você não chegar perto de mim agora, eu vou enlouquecer. Eu nunca pedi para ser curada, irmãos. Porque se Jesus quisesse me curar, ele me curava. Mas eu pedi ajuda. E eu disse, Deus, me ajude, porque sozinha, como diz o pastor, né, naquela música, sozinha você não consegue mudar a tua história. Você precisa de ajuda. E eu disse, Deus, me ajuda, me socorre. Porque se eu tivesse com câncer, eu poderia arrancar aquela parte e eu poderia até continuar viva. Se eu tivesse uma gangrena numa perna, a perna eu tiraria e eu continuaria viva, te amando e te servindo. Mas o meu problema, Senhor, é na minha cabeça. E eu me lembrava de Ana Paula, que vinha aqui e eu dizia, Deus, eu não quero ficar como aquela menina que um dia te serviu. Porque Ana Paula ela era evangélica. E eu disse, Senhor, põe as pessoas certas no meu caminho. Faz alguma coisa. Eu preciso do teu socorro agora. Porque senão eu vou te esquecer. E isso eu não aceito. E aí eu chamei meu marido e eu disse, Carlos, eu preciso da sua ajuda. Porque se você não me ajudar, eu vou enlouquecer. Foi? E ele de imediato, irmãos, Deus é tão lindo que de imediato ele pegou um livrinho lá e ele saiu catando lá um psicólogo e achou. Quando eu fui, mas eu pedi a Deus uma pessoa que temesse a ele. E quando ele chegou e falou, consegui a psicóloga, eu já marquei. Quando eu cheguei lá, irmãos, não no mesmo dia eu não percebi isso, não percebi, mas uns dias depois eu entendi que aquela mulher era evangélica. E Deus colocou aquela mulher na minha frente que trabalhou. Sabe aquilo que eu precisava ser trabalhada? E depois ela disse, agora você vai ter que ir para o psiquiatra. Porque é ele que vai passar a tua medicação. Porque eu não posso. O psicólogo não passa a medicação. Ele apenas te ouve. Sabe? Ele escuta você.
e ele te ajuda, ele põe uma bússola, ele faz mais ou menos isso. Ele é como uma bússola no caminho da gente. Ele faz a gente entender o que é que nos machuca, ele nos ajuda a libertar, a ser liberto disso, e aí ele encaminha quando a gente realmente precisa de medicação. Então eu precisava repor a minha serotonina. E eu, graças a Deus, depois disso, até hoje, a minha vida tem mudado. Então eu quero convidar o meu esposo, porque eu falo do que eu vi, mas a gente não vê determinadas situações. Então ele vai falar um pouquinho de como eu era e como que eu estou hoje. Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É uma vida difícil. Quem tem depressão, muitas vezes, ela machuca quem está junto, mas não é por querer. É a doença que faz isso. Eu me lembro muitas vezes, eu ficava triste, vendo a hora eu ficar depressivo também. Quantas vezes eu não ia brigar. Eu sabia que se eu fosse brigar, reclamar com ela, seria muito pior. Quantas vezes que ela estava em crise, era para se acalmar, ela pegava um jarro, sacudia no chão, quebrava. Quando nós tínhamos escola, uma vez nós tínhamos um som lá na escola que era para as festas. Ela teve uma crise que ela não conseguiu se controlar. Pegou aquele som, jogou no chão, quebrou tudo. Eu não sabia o que fazer. Ela não falava para mim aquilo que ela sentia. Só vim saber no dia que ela me pediu ajuda. Aí sim, aí eu pude ajudá-la. Porque o depressivo, se aquela pessoa, se não pedir ajuda, ela sozinha ela não vai conseguir resolver o seu problema. Foi quando ela me pediu ajuda e eu digo, vamos resolver. Na época eu trabalhava em banco e a gente tinha uns convênios e tinha um livrinho, o nome do médico, de laboratório, de tudo. Eu procurei, vi o nome da psicóloga. A psicóloga lá em Manaíra. Olha, eu trabalhando, repare mesmo. Mas eu saía, pegava ela em casa, levava para Manaíra, ela fazia a consulta dela e eu trazia para casa. Era 2 vezes por semana, era 2 vezes por semana. Uma vez por semana. E assim ela começou a melhorar. Foi quando a médica falou para ir ao psiquiatra, porque a médica não poderia passar a medicação. Eu digo, vamos para o psiquiatra. Levei ela para a psiquiatra, por sinal, uma excelente doutora, né? Tratou ela muito bem. E ela disse, a sua serotonina está muito baixa. Vou passar a medicação para a sua serotonina voltar e você ter a recuperação. E foi isso que aconteceu. Agora, irmãos, nós que estamos juntos, se nós não tivermos paciência, se nós não tivermos ali entendendo aquele problema, pode ficar certo que há separação e em vez de você ajudar, você vai piorar aquela situação. E eu agradeço a Deus, porque eu tive essa paciência, eu tive esse zelo, eu tive esse cuidado de levá-la para o médico, tanto para o psicólogo como para o psiquiatra. E graças a Deus, hoje ela é outra pessoa. Ela mesmo aqui na igreja, ela sentava ali, nem falava com ninguém. Não queria ser abraçada, não confiava em ninguém. Ela mesmo dizia, ninguém gosta de mim, eu não confio. Eu dizia, não é assim. Ela dizia, é. Ela não acreditava nem que eu gostava dela. Essa era
a situação. Mas graças a Deus, tudo foi mudando aos pouquinhos, com a paciência, com o tratamento. Hoje, ela é outra pessoa. Hoje nós podemos dizer, vocês que conhecem Vitória, se lembram como ela era e como ela é hoje. Foi muito difícil, mas nós entramos na prova, mas nós não ficamos, nós passamos pela prova. Estando Deus conosco, pode ficar certo que nada vai nos abater, nada vai nos derrubar. Que nós possamos continuar sempre firme e forte na presença do Senhor Jesus, porque com certeza todas as batalhas nós venceremos. Amém? Amém. Está vendo, irmãos? Vale a pena. Então não sofra sozinho, não. Eu sei que existe realmente um tal do tabu, é uma coisa complicada. Eu sofri preconceito. Enquanto eu sorria e escondia o que eu sentia, as pessoas olhavam para mim e achavam uma coisa. Quando eu abri o coração e eu disse o que eu sentia, pessoas se afastavam de mim. Isso é difícil, sabe? É muito sofrido. Mas glória a Deus que hoje estou aqui. Hoje estou aqui para dizer para você que o Deus que nós temos, Ele, irmãos, Ele está ao nosso lado, Ele está nos ouvindo, em momento nenhum Ele nos abandona, principalmente naqueles momentos que a gente acha assim, que Ele nem existe. Pode ter certeza que aí é que Ele está perto da gente. E não tenha medo de dizer para Ele, porque eu disse, Deus, se Tu existes, por que eu passo por isso? Eu disse a Ele, por que eu estou passando por isso? Porque só sabe a dor que é quem sente. E eu cheguei sim a querer me suicidar. Eu desejava a morte todos os dias. Quando alguém falecia, quando alguém morria, eu olhava para o caixão e eu dizia, por que ele, meu Deus, e não eu? Não tinha este dia que eu fosse para o velório que eu não fizesse essa pergunta para Deus. Deus, essa pessoa queria viver, eu não. Me tira, me leva. Era o que eu sentia. Mas Deus chegou perto de mim, irmãos, a partir do momento que eu decidi que eu queria viver e viver para a glória dele. Então eu quero dizer para você, eu estou correndo. Não olhei nem para o papel, mas eu sabe, quando eu começo a olhar para o papel fica complicado. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é real, que Ele cuida. E eu fiz aquele cartaz ali, e eu quero perguntar para você, segundo a Bíblia, você sabe quem você é? Você tem noção de quem você é, segundo Deus? Irmãos, nós somos tão importantes, nós temos tanto valor para o Senhor, nós somos muito especial, somos obra de Deus, criada à sua imagem e semelhança. A nossa identidade, irmãos, está em nosso, não está nem na nossa aparência, nem naquilo que fazemos, porque Deus nos ama do jeito que nós somos. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez. Então ali tem assim, você é obra de Deus, não é isso? Você é obra de Deus. Lá no livro de Gênesis tem o seguinte, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quem foi que te criou? Deus. Que Deus que te criou? Foi aquele que fez o céu e a terra. Foi aquele que te formou. É aquele que segura um planeta inteiro cheio de gente, com um monte de água, girando de duas formas, no espaço para cair uma gota d'água. Você já parou para pensar nisso? Pois é esse Deus, foi esse Deus que te criou. Você foi criado de maneira especial. Lá no Salmo 139, 14, diz assim, eu te louvo, o salmista diz, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Querido, o nosso corpo é perfeito. Nós somos perfeitos. O Senhor, quando nos criou, Ele nos criou com suas próprias mãos. Ele modelou você. E depois Ele soprou.
a gente não tem noção. Nós não temos noção do que nós somos para o nosso Deus. E o salmista aqui, ele diz, tuas obras são maravilhosas. E você é obra de Deus, eu e você. Eu comecei a ter essa consciência. Aí aqui embaixo tem amado por Deus, né? Amado por Deus. 1 João 4:10. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, a quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva. Vida eterna, irmãos. Que coisa maravilhosa. Somos conhecidos por Deus. Salmo 139, 1:3 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Você é conhecido por Deus, porque antes que tua mãe te fizesse, Deus já te conhecia. Deus conhecia cada neurônio da tua cabeça. E olha que são milhões. Deus conhecia tudo de você. Único e complexo. Não, nós fomos criados com propósito. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Você está achando que os planos que Deus tem para você é pouca coisa? Se você que é mãe, que é pai, o sonho de uma mãe e de um pai é ver o quê? O filho bem-sucedido, feliz, cheio de vida. Imagina o nosso pai. Irmãos, agora, o que eu entendo é que nós estamos aqui, nesse planetinha azul, e nós estamos na carne. Então, nós nos preocupamos com a nossa carne. Mas Deus, Ele se preocupa com a eternidade. Para nós é tão importante estar bem, estar com saúde, forte, robusto. Para Deus, o mais importante é a eternidade. Porque a eternidade quer dizer para sempre. Esse período que nós temos aqui, o máximo que a gente pode viver é 100 e pouquinha coisa, né? 100 e pouquinha coisa. E a eternidade? Para sempre. É para sempre. E o Senhor é tão lindo que Ele ainda diz em sua palavra: presta atenção ao que está em tua volta. Olha os passarinhos, olha os lírios do campo. Eu os criei tão lindo que no outro dia o lírio morre. E os passarinhos, você já viu algum passarinho bem magrela? Obeso? Não. Sabe por quê? Porque Deus cuida deles, irmãos. Imagina de você e de mim, que fomos feitos, moldados pelas suas mãos. Louvado seja Deus. E nós somos criados com um propósito. Propósito de adorá-lo, propósito de servi-lo. Deus nos criou para que fôssemos felizes, irmãos. E felizes eternamente. Então, enquanto você estiver aqui, se preocupe em adorar o Senhor. Se preocupe em viver para Cristo. E quando vierem essas coisas na sua mente, em você, busque ajuda. Porque nós precisamos, irmãos, estar bem para podermos caminhar na obra, para podermos ajudarmos os outros. Nós precisamos ser curados. E quem pode fazer isso é o nosso Deus. Ele pode nos curar, sim. Porque Ele curou leprosos, Ele curou cego, Ele tirou defunto depois de 4 dias. Mas Ele curou todos? Não. Ele curou alguns para a sua glória. Não foi assim? Para a sua glória. Então, peça a Ele para que te oriente, para que te ajude, para que coloque pessoas. Há um tempo atrás, sentado na escola bíblica, nós tivemos uma lição sobre isso. Deus usa homens e mulheres para se ajudarem. Por que você acha que Deus deu sabedoria a um psiquiatra? Deus deu sabedoria a um pastor? Porque Ele leva você a palavra de Deus, que é ela que traz paz, é ela que te diga o caminho, é ela que te orienta. Cada uma dessas pessoas, desses profissionais, Deus usa para nos abençoar. Agora nós precisamos deixar de ser egoísta e querer que Deus desça do céu e venha fazer para nós.
vezes não, mas às vezes é. Às vezes são situações, são circunstâncias. Né? Esse ano foi um fardo muito pesado que caiu em cima de mim. Porque eu perdi meu emprego, que era a coisa que eu mais amava, eu amo o que eu faço. Meu marido perdeu o emprego dele, ele perdeu meu irmão, eu perdi minha mãe. Irmão, foi peso. Foi peso. Minha mãe morreu com câncer aos pouquinhos, ela foi morrendo aos pouquinhos. Não foi fácil. Mas o Senhor, o tempo todo, Ele esteve conosco. E o pior de tudo, sem dinheiro, como é que eu podia comprar o meu remédio? Como? E ainda mais com esse problema, sem isso aqui. Mas Deus foi tão maravilhoso, que sem eu abrir minha boca, sem eu falar nada, Deus usou o pastor e irmã Ilza para comprarem o remédio para que eu pudesse tomar. Irmãos, nós temos pastores assim, que cuidam da gente, que se preocupam com a gente. E eu louvo a Deus pela vida dos dois. Aquilo que eu falei antes, é porque realmente eu entendo assim, que tudo tem sua hora, tudo tem seu momento. E se a gente colocar muito peso, o peso da gente em cima dos outros, também vai pesar. Se eu pegar todos os meus problemas e jogar em cima de irmã Ilza, só porque a irmã Ilza ou irmã auxiliadora são esposas de pastores, eu tenho que pensar nelas também. Eu ponho meu problema, ou tu coloca, e eles vão fazendo assim, ó. E daqui a pouco quem está com o problema é ela, ou o pastor Walter. Então a gente tem que ter sabedoria até para isso. Todos nós estamos sujeitos à depressão, a tanto problema. Todos nós. Por isso que a gente precisa falar com as pessoas certas na hora certa. Então, louvo ao Senhor que Deus usou essas duas criaturas para comprar esse remédio. A igreja comprou, né? E o Florescer, irmãos, ele existe para isso. O Florescer, ele existe aqui na igreja para ajudar a mim e a você. Eu não sei se alguém aqui já foi ajudado pelo Florescer. Alguém já foi? Alguém aqui já foi ajudado pelo Florescer? Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de ajudado. Só a irmã Emily, irmã Ilza e eu. É o que, filha? Tá pelo vento. Porque nós estamos aqui para isso, irmãos. Para passar para você do quanto você é especial, do quanto Jesus te ama, do quanto você é importante para o Senhor. Nós falamos de coisas sérias brincando. Porque, como eu falei no início, a gente não pode tratar doença com choro, mas com alegria. Então, nós somos únicos e completos. Então, fomos criados por Deus de uma forma muito complexa. E nós vivemos para adorá-lo e para servi-lo. E para um dia nos encontrarmos com Ele. Essa é a nossa verdadeira identidade. Às vezes, Satanás, ele de alguma forma, ele chega para a gente, ele diz, você é um erro. Eu vi muito coisas assim. Você é um erro, você é um acidente, você é inútil. Essa palavra inútil veio tanto para mim. Você é um rejeitado por Deus. Você não serve para nada. Você não tem capacidade para nada. Mas o nosso Deus, Ele nos escolheu. Porque quando Ele olha para nós, Ele nos vê a sua imagem. Se somos imagem e semelhança de Deus, então nós somos capazes. Nós podemos naquele que nos fortalece. Louvado seja Deus. Isso são mentiras do diabo, irmãos. Para que a gente adoeça, para que a gente não fique bem. E com isso, a gente viva doente dentro da casa do Senhor. Mas a casa do Senhor é lugar para que a gente nos fortaleça. É lugar para que a gente, cada dia, nos encha mais imagem de Deus. E quando nós reconhecemos isso e nos entregamos a Ele de corpo e alma, como disse aquele menino, quando a gente coloca a nossa vida verdadeiramente no altar do Senhor, nós nos tornamos salvos, porque lá no livro de Efésios 2:8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, este não vem de vós, é dom de Deus. Nós passamos a ser filhos de Deus. Ser filho do Deus Altíssimo, do Rei dos Reis.
Você não pode acreditar na mentira de Satanás e dizer que você não é nada. Você é sim, muito, muito importante. Então, você é filho de Deus. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você é amigo de Deus. Está lá em João 15:14-15. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhe ordeno. Protegido por Deus. 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege. Deus o protege. E o maligno não o atinge. E por último, irmãos, nós somos herdeiros da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então entenda isso. As lutas vêm. Essas são guerras que a gente passa. A minha guerra é essa. Todos os dias eu travo uma guerra. Todos os dias. Talvez a sua seja um pouco diferente. Mas entenda uma coisa. Que você é herdeiro da vida eterna. Jesus está voltando. Talvez, irmãos, esse tempo não é brincadeira. 1 milhão de pessoas por ano no mundo inteiro. Isso, dados antigos. Morrem por causa do suicídio. E 12 mil pessoas, assim, dados antigos também, porque agora eu não sei, depois da pandemia, né, o negócio piorou. Mas 12 mil pessoas aqui no Brasil por ano se suicidam. Isso não é brincadeira. Você não vê nisso uma artimanha de Satanás para destruir as pessoas? Então, quando você venha para a casa do Senhor, venha alegre, venha feliz, mesmo que tenha sobre sua cabeça uma nuvem negra. Sabe aquela nuvem cinzenta? Maria me diz uma coisa. Apesar das nuvens cinzentas, das trovoadas, dos relâmpagos, quem é que está após as nuvens? O sol, não é? Então o sol está lá. Jesus é o sol da justiça. Da justiça. Então entenda, querido, você é especial, sim. E esse problema, se tiver alguém que tenha, eu falo isso para mim mesmo, se tiver alguém que tenha, entenda isso. Nuvem negra passa, problemas passam, mas o que não vai passar foi aquilo que um dia o Senhor comprou para você lá na cruz, que foi a tua salvação. Glória a Deus. E um dia você vai estar lá. Louvado seja Deus. E não esqueçam, irmãos, de orar, de pedir a Deus por essas pessoas que sofrem, porque hoje em dia nós estamos vendo que a luta não é só das ovelhas, mas a luta é daqueles que levam a obra do Senhor. Tem uma cena que não sai da minha cabeça há algum tempo atrás, de uma missionária se jogando assim pela janela do prédio, não sei se é isso. E tantos. Então, pessoas que estão ali trabalhando com a palavra de Deus, mas é por causa justamente disso, peso demais, problema demais. Então olha para Jesus, sabe? Olha para Ele. E quando você olhar para os lados, mesmo se você não tiver ninguém que te acolha, tiver ninguém que olhe para você, que te dê aquele abraço que você necessita, que aperta a tua mão e diga, eu estou aqui. Peça a Deus, peça ao Senhor, porque Ele sim pode mudar a sua história como Ele mudou a minha. Porque eu pedi socorro, irmãos. Eu quero terminar só com essa experiência que eu tive, que Deus cuida da gente. No primeiro dia que eu saí de casa sozinha, porque eu não saía nem no portão da minha casa, e que eu teve um momento dentro do ônibus, na volta, eu tive um lapso assim de memória, que a gente parece que para, né, no tempo, e eu desci no lugar errado, e eu desci ali na estação ferroviária. Aquela rua para atravessar, irmãos, ela é grande, né? Agora imagina para quem está com pânico. Triplica de largura. E eu disse, Senhor, me ajuda, porque eu preciso do teu socorro. E eu fiquei toda dura, sabe? E eu fiz assim na mão, como se eu estivesse segurando a mão de Jesus ali. E eu disse, Deus, me ajuda, porque eu vou
ser atropelada. Eu tinha certeza disso. E quando, de repente, irmãos, lá vem um senhor, não me canso de contar isso aqui, eu já contei várias vezes. Ele parecia um guarda-roupa. Eu acho que ele era aqui assim em mim, mas ele parecia um guarda-roupa. Isso aqui era muito largo. E ele veio de longe. Quando chegou bem juntinho de mim, ele ficou. E ele ficou assim na minha frente. E aí veio uma frase assim na minha cabeça: siga ele. Irmão, foi tão interessante. Ele andava, nunca ele parava também. Aí ele atravessou todas as ruas que tinha que atravessar. Quando chegou lá em cima, perto de onde ele trabalhava, o homem foi embora, até hoje eu não sei por que ele foi. Mas o homem me deixou, pastor, no lugar que eu ia pegar o ônibus. Foi ou não foi Deus, irmãos? Foi Deus. Ele usa pessoas para nos ajudar. Ele usa sim. E eu dou glória a Deus por isso, irmãos. Então eu vi o Senhor trabalhar na minha vida. Mas Ele trabalhou porque eu tive a consciência. Sabe, eu coloquei tudo no altar. Eu disse para Ele: se o Senhor não me ajudar, eu não vou conseguir. Então, eu quero agradecer a oportunidade. Os irmãos me conhecem, eu falo demais, falo a noite toda se for possível. Mas eu quero dizer para você: Jesus te ama. Amém. Deus os abençoe. Amém. Convido o Ministério do Louvor. Como é bom, irmãos, a gente escutar esse testemunho e perceber que num momento tão difícil como foi esse que a irmã Vitória passou, mas ela não passou só, né? O Senhor estava com ela. E o que a gente está fazendo hoje é um culto bem diferente, porque a gente quer passar para você essa consciência de que Deus te ama, de que você é importante para Ele, você é importante para alguém, para a sua família, para aqui, para a igreja. E a sua vida ela é preciosa nas mãos do Senhor. Lá em Lucas, capítulo 15, do versículo 3 ao 6, Jesus ele conta a parábola da ovelha perdida. Ele disse que qual é o pastor que está lá apacentando suas ovelhas e de repente uma vai lá e se perde. Ele deixa as 99 lá e vai buscar aquela que se perdeu. E quando ele volta, ele coloca a ovelha nos seus ombros, traz com alegria e convida a todos os vizinhos, os amigos para celebrar com ele, porque aquilo que estava perdido foi encontrado. Glória a Deus. Esse é o nosso pastor, esse é o teu pastor. É ele que vai atrás de você, que vai ao teu socorro, vai ao teu encontro. Creia nisso. Ele não desiste de você. Então não desista de você também. Não desista da sua vida, não desista de lutar. Em tempos de guerra, lute. Se você não tem força para lutar só, cola em alguém que tenha força, mais força que você. Nós somos iguais. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Ninguém é mais forte, ninguém é mais fraco. Todos nós juntos somos fortes em Cristo Jesus. Amém? Amém. Fique de pé. Louve esse louvor conosco. Louve para você, louve para o seu irmão. E quando as dificuldades aparecerem, quando o desânimo chegar, é aí que você deve louvar, para que essas palavras se tornem reais na sua vida.
agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é esse bom pastor que vai ao nosso encontro, que não desiste de nós. E nós queremos te pedir que o Senhor nos faça lembrar dessas palavras, ó Deus. Nos faça lembrar do teu amor, da tua fidelidade. E nos dê força para nos momentos mais difíceis das nossas vidas a gente se levantar, pedir ajuda, caminhar junto com os nossos irmãos. E assim o teu nome ser glorificado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já passo a oportunidade ao pastor. Lembrando que no dia 20 do próximo mês de outubro, nosso projeto Florescer, podem sentar, ele faz 1 ano, né, tia Vitória? Sim. E a gente vai fazer nossa comemoração, nosso culto, né, de agradecimento ao Senhor por ele. E nós devemos fazer um culto bem especial. Quem estará trazendo a palavra será a missionária Viviane, que é a nossa psicóloga que nos dá assistência aqui ao Florescer. Quem aqui conhece Viviane? Olha aí que bênção. Vivi ali, amiga de Viviane, né, Vi? 2 Vivi, ó. E ela tem 3 aqui, meu Deus. Então, assim, ela é uma bênção, quem conhece sabe, ela é uma bênção do Senhor, né? E se colocou à disposição da igreja, ela não é dessa igreja, mas ela se colocou à disposição do Reino de Deus. E, assim, se você tiver interesse, se você precisar, né, fala com a gente te dá o contato dela, tá cobrando um valor bem baratinho mesmo por sessão, só para quem faz parte do projeto Florescer. Ela está atendendo na igreja dela, ela atende no consultório também, mas ela pode atender aqui, se você tiver disponibilidade, marca um horário, você vem, a gente abre a igreja, você faz um atendimento com ela, enfim. Nós estamos aqui para servir, certo? Então, se você conhece alguém que está precisando também, já vá convidando, já vá trabalhando. Dia 20 de outubro, domingo, 3º domingo de outubro, né? De 18, desculpa. Dia 18 de outubro, 3º domingo do mês, culto do Florescer, 1 ano de aniversário, né? Então, venha celebrar conosco, hein? Amém. Quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Quem vai voltar para seu lar mais alegre que você já chegou aqui nesta noite. Então esse é o intuito do culto de hoje. A gente passou um pouquinho da hora mais para dentro, porque uma palavra como essa, os louvores especiais, eu creio que tocou os nossos corações. Então, cada um continue orando pelo projeto, porque é um projeto que creio que começou no coração do Senhor, passou para mim, passou para a igreja, a nossa irmã Vitória também abraçou, a missionária Emily, os demais irmãos, e a gente louva a Deus pela vida de cada um que tem assim nos ajudado, porque sozinho eu não vou conseguir e nem você vai conseguir. Mas eu quero deixar a escala aqui da semana, terça-feira, nosso culto doutrinário. Nosso irmão Gabriel está na direção do culto. Amém, Gabriel? Ele já começou hoje no contrabaixo. Não ore por ele, porque ele tem esse desejo, ele tem esse chamado, porque Gabriel, ele sempre está conosco na terça, quarta-feira à tarde, quinta-feira e nos domingos. Ser um adolescente jovem, né? E a gente vê esse interesse e continue, porque Deus vai te colocar em lugares mais altos. Deus vai te colocar em lugares que você nem imagina. Que quando a gente busca o Senhor também olha, nos leva e coloca onde Ele quer. Continue desse jeito, sendo bênção na casa do Senhor. E na quarta-feira, 15 horas, o nosso círculo de oração. E a gente convida aqueles que podem vir à tarde orar, se juntar aqui com as irmãs, porque todas as quartas-feiras está sendo uma bênção, porque quando a gente ora alguma coisa, acontece. Então está sendo feito esse trabalho maravilhoso. E eu me orgulho de ser um porteiro, de ficar ali só com um termômetrozinho e aplicando álcool nos irmãos.
Mas é muito bom isso, tá certo? Se não puderem vir. E na quinta-feira, o nosso culto de oração, a nossa violonista vai estar aqui. Cadê ela? Rebeca? Vai não? Ela estaria na direção, então na direção missionária vai estar aqui quinta. Então já prepara a direção do culto. E a nossa diaconisa Célia, quinta-feira na reflexão, amém? E no domingo pela manhã, nossa consagração, a partir das 9 horas, mudou um pouquinho, não é? Que era de 8 às 9 alguma coisa, só que a gente colocou de 9 horas, porque eu estava passando a hora todo domingo, acordando de 9h30. Então, hoje, graças a Deus, a gente chegou no horário certo, e graças a Deus, tudo certo. Então, a partir domingo, 9 da manhã. E à noite, nosso culto de adoração ao Senhor, a missionária Ilza na direção e o pastor Walter trazendo a palavra, amém? Então vamos se colocar de pé, e eu quero convidar aqui a aniversariante dessa semana, quem foi? Sim, foi a irmã Claudete, né? Ela não pôde vir hoje. E também teve nossa irmã Débora, né? Foi ontem, não é? Mas mesmo assim, vamos orar apresentando as aniversariantes. Sim, também Bia. Sim, presbítero Zé Vasconcelos de França. Eita, se a conversa falar, vai aparecendo, né? E falando com os irmãos que hoje a gente só passou um pouquinho, mas nosso horário é de 21 horas, tá certo? A gente sempre preza pelo término do culto, mas hoje foi um momento especial. Graças a Deus que tudo na palavra, isso é muito bom, e cada um vai sair daqui edificados. Então eu quero convidar o pastor Walter, ele vai orar, encerrando, e também pelos aniversariantes, apresentando. E no próximo domingo, que é o último domingo do mês de setembro, a gente já convida todos os aniversariantes à frente para a gente orar por todos. Amém? Vamos fazer como fazer de costume. Final do mês a gente chama os aniversariantes e ora pela vida deles. Amém. Senhor Deus e Pai, queremos já te agradecer por este momento, Senhor meu Deus, que de uma maneira maravilhosa o Senhor nos alerta, o Senhor nos avisa, o Senhor meu Deus nos coloca, meu Pai, à disposição de ajudar, Senhor meu Deus, de colaborar, de indicar, de estar junto, Senhor meu Deus, com os nossos irmãos. Ó Deus, capacite a cada um, Senhor meu Deus, ó Pai, dos momentos difíceis, que nós possamos, ó Senhor meu Deus, como diz a Tua palavra, colocar no ombro e carregar junto, Senhor meu Deus, ó Pai, aquele que está cansado, aquele que está fraco na fé, e que nós possamos prosseguir, te adorando e te glorificando. Senhor Deus, dê-nos, Senhor meu Deus, uma noite de paz, um sono reparador, Senhor meu Deus, ó Pai, e um amanhecer, Senhor meu Deus, ó Pai, alegre, Senhor meu Deus, ó Pai, porque a vida nos sorri, e Tu és a vida, Senhor meu Deus, em nós. Por isso nós te glorificamos e te exaltamos. Abençoa cada um, leva-nos em paz, guarda-nos, ó Senhor meu Deus, e nos dê uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Receba as bênçãos do Senhor, estenda as suas mãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós. Você diz bem alto e forte: Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Faça a sua oração em silêncio antes de sair.